O presidente Bolsonaro chamou todos os governadores e prefeitos de ladrões. É isso mesmo. E os governadores reagiram. Os prefeitos estão calados. É sobre isso que eu vou comentar hoje. Preto no Branco, com Antero Paes de Barros. Olá, amigos e amigas, internautas do pnbonline.com.br. O presidente Jair Bolsonaro, ele publicou em suas redes sociais que ele, Bolsonaro, teria transferido aos estados e municípios brasileiros a importância de mais ou menos 800 bilhões, os números não estão exatos aqui, tá? 800 bilhões de reais só no ano de 2020, para fazer frente à pandemia. Com isso, o bolsonarismo das redes sociais começou a mandar para todo mundo, tá vendo? O governador está roubando, o Bolsonaro mandou dinheiro, sumiu o dinheiro, cadê o dinheiro? Os prefeitos estão roubando. Ou seja, Bolsonaro chamou, indiretamente, todos os prefeitos e governadores de ladrões. Os governadores deram uma nota oficial. 19 governadores assinaram, são 27. 8 resolveram não assinar por subserviência, porque são capachos, porque não têm autonomia, porque não têm independência. E resolveram não assinar o manifesto contra o presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro falou a verdade? É isso que intriga a população. Não. Bolsonaro mentiu. E mentiu espalhafatosamente. Essa é uma espalhafatosa mentira. Mas onde é que está a mentira do presidente? Veio ou não o dinheiro do governo federal? Veio. Para a pandemia, para os estados brasileiros, todos eles reunidos, o governo federal destinou pouco mais de 40 bilhões de reais. Um pouco mais que isso para os municípios brasileiros, que são em número bem maior. São mais de 5 mil municípios contra apenas 27 estados. Então, 40 bilhões para os estados e um pouco mais para os municípios. Mas está muito longe dos 800 bilhões anunciados pelo Bolsonaro. Que truque aritmético que o Bolsonaro fez. Bolsonaro pegou todo o dinheiro que ele é obrigado a repassar. Fundo de participação dos estados é obrigado a repassar. Está na Constituição. O Fundo da Saúde é obrigado a repassar. Enfim, as verbas obrigatórias constitucionais que nós, constituintes de 86 e 88, colocamos como garantia na Constituição. Para quê? Para que o prefeito, o governador, não ficasse de pires na mão. Essa é uma verba que não foi o Bolsonaro que repassou. Quem repassou foram os constituintes de 86 e 88. Depois disso, o Collor repassou, o Fernando Henrique repassou, o Lula repassou, a Dilma repassou, o Temer repassou e o Bolsonaro repassou. Isso não é dinheiro dele. Mas os governadores deram o troco para Bolsonaro. Colocaram na carta o seguinte: olha, o senhor disse, e disse mentirosamente, que repassou aos estados 800 bilhões para a pandemia. Não é verdade. Foram 40 bilhões, pouco mais de 40 bilhões para os estados. O que é um bom dinheiro. Mas não precisa mentir. Na verdade, a União arrecadou com os estados 1 trilhão e 600 bilhões de reais. Aí os governadores perguntam: onde é que está os 700 bilhões que o Bolsonaro não fala? Onde é que gastou esse dinheiro? O que é que o Bolsonaro fez com ele? Ou seja, devolveu a pecha de ladrão para o presidente. Nesse momento da pandemia, é tudo o que nós não precisamos. Um governador que, ao invés de arrumar a vacina, aliás, ele não arrumou nem seringa e nem agulha,
as seringas e agulhas são os estados que estão comprando, senão não teria vacinação e não arruma a vacina. Então, nesse instante que o Brasil precisa de uma união nacional, o presidente resolve esculhambar governadores e prefeitos. Enquanto isso, Flávio Bolsonaro comprou uma mansão de 6 milhões de reais em Brasília. É isso. Até amanhã.